Então nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a alocação de garantias. Então toda vez que eu for operar vendido no mercado de opções, eu preciso apresentar garantias para a corretora. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona isso daí e como é que eu vou alocar garantias naquelas corretoras em que eu preciso fazer isso aí de forma manual, já que tem algumas corretoras que alocam essas garantias aí de forma automática. Vamos lá então para a aula. Toda vez que eu vendo opções, tá, eu vou receber um prêmio e toda vez que eu recebo um prêmio, eu assumo um compromisso e de certa forma eu estou correndo um determinado risco, seja de comprar uma ação por um preço superior ou seja de vender uma ação por um preço inferior. Então, para que eu assuma esse risco, obviamente que a corretora ela vai cobrar de mim que eu tenha condições de assumir esse meu compromisso. Então, se eu vendi uma put, eu preciso ter aquele dinheiro para poder arcar com a compra daquela ação, caso eu seja exercido. Então, esse dinheiro ele precisa estar lá no meu saldo na minha corretora, precisa estar em aplicações como Tesouro Direto, pode até mesmo estar em algumas ações, tá? E aí é importante que você entenda que cada uma dessas aplicações ela vai ter uma porcentagem diferente de alocação de garantia. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 100 mil reais no meu saldo, na minha conta na corretora, a minha corretora praticamente vai utilizar 100% desses meus 100 mil reais como garantia. Se eu tenho 100 mil reais aplicados em ações de uma determinada empresa, dependendo da empresa, a corretora não vai contemplar a minha garantia com esses 100 mil reais, porque ela vai considerar que qualquer oscilação no mercado, aquele meus 100 mil reais aplicado naquela ação pode se desvalorizar e a minha garantia vai ser menor. Então ela pode, por exemplo, estipular 70% naquele meu valor como garantia. Então aquele meus 100 mil reais, na verdade, eu poderia estar usando apenas 70 mil como garantia na minha operação. Então cada corretora vai ter ali a sua política, até mesmo seguindo algumas regras da B3. Então é importante que você entenda que eu vou precisar de garantia para poder realizar aquela operação vendida e que a minha garantia ela vai ser num valor, né, que a corretora vai considerar vai ser um valor inferior àquele valor que de fato eu tenho. E aí é importante que você entenda que nem todas as corretoras, essa chamada de margem, essa alocação de garantia, né, ela é feita assim de forma automática e nem ela fica tão clara para o investidor. E aí é um aspecto também que você tem que considerar na hora que você for escolher a sua corretora para operar opções. Tá? Então tem corretoras que você mesmo faz essa alocação de garantia e aí você vai conseguir identificar qual é o valor que está alocado e tem algumas corretoras que não, que elas mesmo fazem automática e você fica meio às vezes na dúvida ali do que está ou não na garantia. Mas o fato é o seguinte, né, em algumas corretoras, né, aquelas que às vezes você não alocou diretamente determinada aplicação como garantia, ela vai todos os dias, quando você tiver com operações vendidas, ela vai chamar a margem, vai aparecer lá no seu extrato, né, no seu saldo, uma chamada de margem. E se tudo ocorrer bem, no final do dia, aquela chamada de margem ela é devolvida. Tá? Então você tem uma operação ali, a corretora ela calcula e ela, por exemplo, vai te chamar de margem 5 mil reais. No final do dia, né, se dependendo do movimento do mercado, né, aquela sua margem de 5 mil reais vai ser devolvida. Então, no final das contas, não vai ter acontecido nada. Apenas em momentos extremos, né, em que aquela sua chamada de margem crescer tanto, em que você não tenha saldo ou não tenha garantia para poder cobrir aquilo ali, aí sim a corretora vai começar a te cobrar multa e ela pode até mesmo fazer vendas compulsórias de algumas aplicações para poder garantir que aquele seu compromisso naquela sua opção vendida, que ela possa ser cumprida. Então, por isso que a melhor forma, né, de você operar vendido, quando você opera put, é você ter um investimento assim e colocar aquele investimento seguro e com liquidez, alocar como garantia, seja você automaticamente, ou seja, ligando para a sua corretora, olha, eu quero que o meu investimento no Tesouro Direto seja a minha garantia para eu operar as opções. E aí você vai ter uma noção ali e aí sempre operar naquele teto. E no caso da venda de opções de compra, você ter as ações naquela mesma quantidade, tá ok? Para você poder estar coberto e aí utilizar também aquelas ações, caso você não consiga você mesmo alocar aquelas ações como garantia, mas por meio de um contato com a corretora, informar que aquelas ações são a garantia daquela sua operação. E aí assim você fica mais tranquilo, você não vai ser chamado de margem.
Mas caso seja chamado de margem, você já sabe que provavelmente no final do dia, aquela margem que foi chamada, ela vai ser devolvida para você. E aí você vai estar com saldo normal na sua conta da corretora. E aí agora nós vamos mostrar para você, eu vou mostrar para você como é que a gente faz a alocação da garantia utilizando a plataforma da corretora Clear. Se a sua corretora for uma outra corretora, você pode entrar em contato com o seu assessor de investimentos e ver como é que funciona essa alocação de garantia para poder operar opções. Isso aí eu estou falando de opções vendidas, que são aquelas que você recebe o prêmio e assume um compromisso e você tem um risco naquela operação. Então, vamos agora aqui para a explicação aqui de como é que funciona a alocação dessas garantias utilizando aqui a corretora Clear. Bom, agora vamos ver como é que a gente faz para colocar garantias para a gente poder operar vendido. Então, fez o login aqui na Clear, vem aqui menu, garantias, a gente quer fazer garantia para estratégia de opções, aí você vai poder colocar como garantia o seu dinheiro ou os seus investimentos. Então, vamos colocar aqui o valor que está em dinheiro, qual que é a quantidade. Então você coloca aqui, no caso aqui, a quantidade que você quer, garantia. E aí agora eu tenho aqui no total, por exemplo, aqui nesse caso, R$32 mil de garantia. Tá ok? E aí dessa forma eu posso colocar ou posso tirar algum dinheiro meu da garantia para eu poder operar vendidos. E é isso daí. E dessa forma a gente encerra mais uma aula aqui do nosso treinamento. Bora crescer com opções e até a próxima e bons estudos!